último episódio de Ouvindo o Passado, as cortes de Portugal exigiam a volta do rei Dom João VI. Ele já se estabelecia junto com sua família real há anos em territórios brasileiros. As ameaças da corte portuguesa são diretas e têm como objetivo a consequência destituir o rei caso não voltasse, pois por lá a ideia revolucionária já se instaurava. Dom João VI decide voltar, porém deixa seu filho Dom Pedro I aqui, sendo ele príncipe regente do Brasil. Dom Pedro cresce em território brasileiro. Em 1817, casa-se com a princesa austríaca Leopoldina e feliz exclama: estou muito feliz de estar aqui no Brasil. O Brasil é um lugar muito bonito. Eu vou colocar o nome dele de pau Brasil pra frente. Já não me vejo fora daqui, Brasil. Eu acho que o Brasil tem um swing, um negócio legal. Brasil, e sentar seu sonheiro. Muito legal, na verdade. Eu e minha bela esposa vamos estar aqui para sempre. E como é bela minha esposa, eu sou a fera. Porém, os portugueses desde o início não gostaram nada da ideia do príncipe Dom Pedro I ter ficado no Brasil. E desde então exigiam a volta de Dom Pedro para Portugal. Em território brasileiro havia confusão entre os brasileiros e portugueses. Por um lado, os portugueses queriam a obediência por parte do príncipe às ordens da corte portuguesa. Do outro, os brasileiros queriam não perder o príncipe e sabiam que a obediência a Portugal representaria um retrocesso ao Brasil. Por isso os brasileiros exclamavam com voz forte: esses portugueses querem que a gente viva no colonialismo de novo. O príncipe já é brasileiro. O príncipe já é brasileiro e vai fazer livre desses caras. Vai vir lá, se vai ver a gente livre desses carinhas. Yes. Dom Pedro, nessa época, tinha apenas 24 anos e contava com a ajuda de duas grandes figuras em seu governo. Elas eram fundamentais para as decisões e estabilidade do governo central. Eram eles Dona Leopoldina, sua esposa, e José Bonifácio, seu primeiro-ministro. Em meio às pressões portuguesas para a volta do príncipe a Portugal, esses dois ajudaram ao príncipe, em 9 de janeiro de 1822, a tomar uma decisão que enfureceria Portugal: a de ficar no Brasil. Para a alegria do povo, foi assim que Dom Pedro disse: companheiros e companheiras, eu digo e repito, esse é o dia do fico, porque eu fico aqui no Brasil e esteja preso. As pressões portuguesas aumentaram e as novas reivindicações de lá são a volta do título de colônia ao Brasil, o rebaixamento do poder de Dom Pedro de príncipe regente do Brasil para apenas delegado temporário e a volta imediata do príncipe a Portugal. Sabendo da notícia, Dom Pedro, alinhado com os conselhos de sua esposa e de José Bonifácio, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga, ordena que os soldados retirem as braçadeiras que representavam a coroa de Portugal e, erguendo sua espada, diz: as cortes que querem geralmente escravizar o Brasil declaram necessário a separação imediata de Portugal. Nosso lema de agora não será independência, não. Depois da mulher, a independência ou morte, não. Tá aqui. A independência torna o Brasil um país livre. Uma nova bandeira é feita, um novo hino
uma nova identidade em verde e amarelo. Uma grande festa é feita para saudar a figura do rei. O Brasil está muito feliz com a independência e os brasileiros dizem: tô feliz pra caramba. Esse rei. Essa costeira dele é fashion demais. O Brasil livre agora. Agora ninguém segura nós. Yupi. Uma nova nação surgiu, com sua imensa extensão territorial e suas riquezas naturais. Porém, agora independente, o que aguarda essa jovem nação? O que aguarda o seu jovem rei? São cenas do próximo Ouvindo o Passado.